em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Bom, eu quero falar sobre esta passagem que se encontra em Gálatas 5, onde nos fala sobre... Nós estamos na campanha do Espírito Santo. E eu queria falar que o Espírito Santo, ele produz em nós. Né? Desde o momento que nós aceitamos o Senhor, aceitamos o Espírito Santo, ele começa a produzir dentro de nós alguma coisa. No momento que você nasce, desde o momento que você começa a crescer, você já começa a produzir. E quando você começa a produzir algo, você já começa a trabalhar em cima daquilo que você está sendo produzido, né? Então, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele produz dentro de nós. Desde o momento que nós nascemos no Espírito, o Espírito Santo começa a produzir dentro de nós. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Né? Em Efésios 5 diz, enchei-vos do Espírito Santo. E nós, muito da igreja, dizemos, seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós sabemos que nós somos templos, somos morada, somos casa do Senhor. A Bíblia diz que você é casa, habitação de Deus. Você imaginou você ser casa, morada de Deus? Eu estou vendo essa minissérie de Davi, não sei quantos estão vendo, mas ali agora, mais ou menos no penúltimo capítulo, fala que Davi entra, né, sobre Israel para começar a reinar. Ele entra dançando, alegre e trazendo com ele a presença de Deus. E naquele momento ele fala para o profeta que o sonho dele era construir um templo para a arca do Senhor, para a presença de Deus. Porque ele morava num palácio, mas a arca da aliança ficava em tendas. E ele queria naquele momento construir um templo para o Senhor. Mas naquele momento o profeta Natan virou para ele e falou que ele não iria construir. Porque ele tinha derramado muito sangue inocente, muitas guerras havia sobre a vida de Davi. E ele não poderia construir o templo para aquela arca, o templo para a presença de Deus, somente o seu filho. Naquele momento eu creio que Davi se entristeceu um pouco, mas ele novamente se alegrou porque ele viu
que da sua descendência Salomão iria construir ali um templo para o Senhor. Então, para você ver como nós somos importantes, como você é importante, você é templo do Senhor, casa do Senhor. E nós dizemos sempre assim, vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito? O que é andar no Espírito? É realmente nós produzirmos aquilo que o Senhor deseja de nós, o fruto do Espírito. Isso é realmente nós sermos cheios do Espírito. Isso realmente é nós andarmos em Espírito. Sermos templo do Espírito é uma coisa, mas nós sermos templo do Espírito, mas cheios do Espírito é outra coisa. Imagine comigo agora um carro. Pensa num carro, o carro dos teus sonhos, né? Você já imaginou? Um carro bonito, um carro formoso. E você entra nesse carro para você sair. Só que quando você vai sair, não tem gasolina. Um carro sem gasolina te serve para alguma coisa? Muitas das vezes nós somos assim. Nós somos a casa do Senhor, mas sem a presença do Senhor, sem o Espírito do Senhor. Então, você tem um carro bonito, você tem tudo. Mas quando você vai sair com aquele carro, o carro não tem gasolina, ele não te leva para lugar nenhum. E assim nós somos. Nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus. Nós somos templo do Senhor, mas nós temos que ser cheios do Espírito de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E ali começou a criação de todas as coisas, né? E ali foi criado um homem, foi criado Adão, foi criado Eva, conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos aqui o Espírito Santo junto com Deus, né, na criação. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o que é fazer o homem a imagem e semelhança de Deus? É no seu caráter, é na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar e de agir. Isso que é fazer o homem a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva foram criados por Deus. Foram criados pela mão de Deus. Deus soprou sobre ele o ruá, o sopro do Espírito. E dali eles viraram alma viventes, né? Você pode ver, Adão, homem criado pelas mãos de Deus, né? Criados pelo próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado. Na maneira de como Deus pensa, da maneira como Deus quer que nós andemos, assim Adão e Eva foram criados. E naquele momento, quando Deus falou, existe várias árvores, vários frutos, mas existe um fruto que você não deve comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse você não deve comer. Existe a árvore da vida. Essa você deve comer. Mas o que Adão fez? Adão decidiu fazer a sua vontade. Decidiu desobedecer a Deus. Não decidiu mais andar no Espírito. Naquele momento ele comeu daquele fruto e ele pecou. E nós sabemos quando Adão pecou e Eva pecaram, eles se esconderam do Senhor. Quantos de nós, às vezes, estamos na casa de Deus e se sentimos sós por algum momento? Será que você já, em algum momento difícil da sua vida, você se sentiu sozinho? Adão e Eva fizeram isso. No momento que eles pecaram, eles se afastaram da presença de Deus. No momento que eles decidiram andar na carne, comer do fruto da carne, eles se afastaram da presença de Deus. E nós vemos Jesus. Jesus, ele nasceu de Maria. Jesus nasceu de Maria, mas durante toda a sua vida, ele decidiu andar no Espírito. Agora nós vemos uma diferença. Adão e Eva foram criados por Deus e decidiram viver da carne. Jesus foi gerado de Maria, do ventre de mulher, e decidiu andar no Espírito. Você pode
Você pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Que diz assim: o primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então nós vemos aqui que Adão, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, na maneira de pensar, na maneira de falar, de agir, Deus criou Adão da maneira como Deus queria que ele andasse. Deus criou Adão na maneira que ele queria que ele andasse. Mas naquele momento Adão comeu do fruto da carne, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pecou, né? E nós vemos aqui que Adão foi feito do barro. Então aqui nos diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que o primeiro homem era do pó da terra. Quem é este primeiro homem? Adão. E o segundo homem do céu. Quem era este segundo homem? Jesus. Adão foi feito do barro. Por isso ele pecou. Jesus foi gerado do Espírito. Jesus veio do céu, diretamente do céu. Jesus foi gerado do Espírito. Por isso ele não se contaminou com as coisas deste mundo. Por isso ele não pecou. Então existe uma diferença. Então o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que nós temos que ser gerados do Espírito. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos do Espírito. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. Então quando Jesus foi gerado do Espírito, ele que veio do céu, foi gerado do Espírito, ele não se contaminou com as coisas deste mundo. A palavra do Senhor diz que em pecado me concedeu a minha mãe. Existe um versículo que diz assim: todos nós somos concebidos pelo pecado, do pecado entre aspas, né? Porque quando crianças, uma certa idade, nós temos que levantar a nossa mão e aceitarmos a Jesus. Nós temos que nascer do Espírito. Mas nós nascemos de mulher. Jesus nasceu de mulher, mas Jesus foi gerado do Espírito. Nós estamos aqui, nascemos de mulher, mas nós temos que nascer do Espírito. Nós temos que nascer, assim como Jesus nasceu do Espírito, nós temos que nascer do Espírito, amém? Em João 3, versículo 3, diz assim, João 3, versículo 3, em resposta declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso? Ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver o Senhor se não nascer da água e do Espírito. A água representa o batismo, o novo nascimento. E o Espírito representa a nossa vida com Deus, o fruto do Espírito. Como nós podemos ver a Deus se nós andarmos na carne? Se nós temos invejas, se nós vamos praticar a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a glutonaria, como nós podemos praticar tantas dessas coisas e vermos Deus? Então a palavra de Deus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que realmente não aceitar a Jesus, a Bíblia diz, se nós confessarmos com a nossa boca, né, e cremos com o nosso coração, nós seremos salvos. Mas para isso, Jesus fala que nós devemos andar em Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então eu digo assim, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. A palavra do Senhor nos declara sobre a diferença do fruto do Espírito.
são esses que eu falei, que é amor, alegria, paz, o que mais aqui? Deixa eu ver. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que eu falei, desde o momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nascemos do Espírito, nós temos que andar no Espírito. E o Espírito, ele produz dentro de nós. Ele produz o quê? Ele produz amor. Você tem amado? Quando a gente ama, a gente perdoa. Ele produz paz. A sua vida anda em paz com Deus. Ele produz alegria. Será que você só tem vivido tristeza, angústia, depressão na sua vida? Como tem sido a sua vida? Ele produz fidelidade. O Espírito Santo produz fidelidade. Você tem sido fiel a Deus. Você tem honrado os teus pais, honrado o seu marido. O Espírito Santo, ele produz mansidão. Você tem sido manso. O Espírito Santo produz domínio próprio. Você tem controlado a sua mão, o seu corpo, a sua mente, as suas palavras. Então, o Espírito Santo, ele produz dentro de nós. Então, quando nós dizemos aqui, seja cheio do Espírito, não é você falar em línguas, não é profetizar, porque isso são dons que Deus nos dá. E Deus derrama dos teus dons sobre toda a carne. E os dons é para edificar a igreja. O fruto é para edificar a sua vida. Então, você quer ser cheio do Espírito? Comece a dar fruto. Ser cheio do Espírito é nós sermos cheios do fruto do Espírito. Amém? Então, como eu falei aqui, muitas das vezes nós sentimos só. Estamos dentro da igreja, nos sentimos sozinhos. Né? Às vezes são muitas lutas, às vezes muitas dificuldades. Nós oramos, que nem o pastor falou sobre o silêncio de Deus. Às vezes Deus está no silêncio, e a gente não consegue ouvir, mas Deus está respondendo. No silêncio Deus responde, fica aí, não sai do lugar. Né? Então, às vezes, nos sentimos só. Adão e Eva, no momento que eles pecaram, eles quiseram ficar só. Então, o que eles fizeram? Eles se separaram da presença de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 27. Deixa eu abrir aqui. Mateus 27. Vinte e sete, 46. Quarenta e 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava aqui na cruz, pronto para morrer. E o que Jesus declarou para Deus? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo só. Sabe por quê? Porque estava sobre ele todos os nossos pecados. E quando nós pecamos, há separação entre nós e Deus. Então, nesse momento, havia uma separação entre ele e Deus, entre ele e o Pai. Naquele momento, o Pai não podia estar com ele, porque havia sobre ele todos os nossos pecados. Então, aqui também declara sobre Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles quiseram ficar sozinhos. Eles quiseram se separar da presença de Deus. E quando Jesus aqui na cruz do Calvário, ele declara, Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste sozinho, meu Deus, nesse momento? Deus não podia atendê-lo naquela hora. Ele tinha que cumprir o propósito. Ele tinha que morrer naquela cruz em prol dos nossos pecados. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós nos sentimos sozinhos, sem a presença do Espírito, por causa, muitas das vezes, dos nossos pecados. Por causa das obras
da nossa carne, né? Muitas das vezes somos idólatras, feiticeiros. A Bíblia diz que aquele que ama qualquer coisa mais do que a ele, você pode considerar que é uma idolatria. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama pai, se você ama filho, se você ama marido, se você ama, não sei, casa, carro, mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Amém? Invejas, dissensões, ciúmes. Não tem ninguém ciumento aqui. Amém? Né? Ciúme não é de Deus, viu? É obra da carne. Então vamos nos libertar nessa noite. Ira. Muitas das vezes nós nos iramos, né? Colocamos ódio, raiva no nosso coração, por situações que acontecem no nosso dia a dia. Pessoas que se levantam, falam contra você, e você olha, meu Deus, não é nada daquilo que a pessoa está falando, e você já começa a se irar, né? Você começa a colocar mágoa, tristeza no teu coração, né? Glutonarias. Não vou falar bebedice aqui, que eu creio que ninguém bebe, né? Amém? Glutonarias. O que é glutônico? Pessoas que comem demais, comem em excesso. Isso é pecado, irmão. Olha lá, hein? Você está alimentando a sua carne. Vamos andar no Espírito. Para que comer, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Eu estava falando, pastor, essa noite eu passei tão mal, né, amor? Eu estou sentindo já uma dor aqui em cima do estômago, e eu não tenho comido direito. Aí, essa noite eu passei a madrugada toda sentada na frente da televisão, vendo a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Eu estava até conversando com a Bianca, sentada lá, passando mal, orando, Senhor, e tal. Aí eu acordei, tomei um café, eu falei assim, eu não vou almoçar. Não vou almoçar porque eu estou passando mal aqui. E não almocei. E estou até agora com um café preto. Quer dizer, como você não precisa comer, amém? Estou de pé aqui, glória a Deus, você não precisa comer, não precisa se alimentar. Os glutônicos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que a porta é estreita, que leva para o céu, hein? Cuidado. Amém? Então, vamos lá. Então, o Espírito, ele produz em nós. Em Gênesis 1, 11. Gênesis 1, 11. Deixa eu abrir aqui. 1, 11. E disse, produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Então, o fruto, ele tem que ser segundo a sua... O fruto tem que ser segundo a sua... Então, qual é a sua espécie? Espírito Santo. Ele é a sua espécie. Então, você tem que produzir fruto segundo a sua espécie. Lembra que eu falei que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Quem é a sua espécie? O Criador. Deus é que te criou, né? Ou seja, um peixe vai gerar outro peixe, né? Uma banana vai gerar outra banana. Então, fruto segundo a sua espécie, né? Então, nós vamos gerar o quê? Nós nascemos de quem? Né? Então, nós produzimos segundo a nossa espécie. Então, quem tem sido a sua espécie? Quem tem sido o seu exemplo? Quem tem sido o seu foco, o seu objetivo? A quem você tem se espelhado? Quem tem sido a sua influência? É assim que você vai produzir, né? Se o Espírito Santo tem sido o teu fruto, você vai andar no Espírito. Mas se a obra da carne, né, se a carne tem sido a sua espécie, você vai viver da carne. Amém? O pastor falou muito aqui sobre morte, né? Renunciar à nossa carne domingo, e falou sobre fruto. Eu estava aqui, Senhor, e Deus já tinha ministrado essa palavra aqui para trazer para vocês, né? E ele começou a trazer algo ali,
Eu falei assim, mozinho, para, que eu vou pregar essa palavra quinta-feira. Eu estava ali pensando, né? Mas é realmente o Espírito testificando, realmente o Espírito falando aquilo que Ele quer que a gente viva, né? Se eu falar assim, seja cheio do Espírito, você vai falar em línguas, você vai profetizar, você vai entregar revelações, você vai ter o dom de cura, você vai botar a mão e os outros vão ser curados, dom de maravilhas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas quem é você diante de Deus? O que o Espírito tem produzido dentro de você? Né? O Espírito, ele produz em nós. Então, o que o Espírito Santo ele tem produzido? Né? Eu sempre falo assim, quando nós viajamos, você pode estar no melhor hotel que você estiver. Né? Você pode estar comendo a melhor comida. Mas você está lá, você não sente saudade da sua casa? Ai, como eu queria estar em casa agora. Não é? Você queria estar em casa. Por quê? Porque em casa a gente mostra quem realmente a gente é. Não é verdade? Em casa que a gente mostra que a gente é, né? Aqui a gente mostra, né, assim, a gente tenta andar no Espírito, né? A gente está na casa de Deus, no templo de Deus, então vamos andar no Espírito, né? Mas quando a gente sai do templo de Deus, da casa de Deus, a gente já começa o quê? A receber influências. Você chega na sua casa, já está o marido lá te esperando, né? Você sai e vai para o teu trabalho, já está a tua patroa lá te esperando para falar. Então, o que acontece? São muitas influências que vêm para quê? Para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar você do domínio próprio, né? Para você levantar a sua voz, né? Para você deixar de ser manso, para você se irar, se revoltar, né? Então, existem muitas coisas lá fora, no mundo, que tentam o quê? Tirar da presença de Deus, né? Tirar, para que nós não andemos realmente no Espírito. Amém? Deixa eu falar aqui outra coisa. O Espírito Santo, ele nos convence. Fala, o Espírito Santo, ele me convence. Do pecado, da justiça e do juízo. Né? O Espírito Santo é que vai te levar a isso, ao arrependimento. Somente Ele que nos leva, né? Aqui em... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler para vocês aqui. Em João 14. Deixa eu ver aqui. Em João 14 diz, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, o que eu estava falando aqui, que agora eu esqueci. Que o Espírito Santo, ele nos convence. Né? O Espírito Santo ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele falou que nós não estaríamos só. Né? Enviaria o quê? O Espírito Santo, que nos convenceria, que nos mostraria o caminho, que nos ensinaria. Então, somente o Espírito Santo ele pode convencer. Se entrar uma pessoa por essa porta, um bêbado, um drogado, um viciado, uma prostituta, né? Somente o Espírito Santo, a palavra de Deus é que vai convencer ela dos maus caminhos, do mundo, né? Não adianta, às vezes, querer enfiar na cabeça da pessoa. Às vezes, a pessoa precisa ter uma experiência com Deus, precisa, às vezes, de uma ministração, de uma palavra. O tempo, o Espírito Santo é que vai convencer aquela pessoa. No momento que ela começar a abrir o coração, o Espírito Santo, ele começa a convencer aquela pessoa do caminho. Amém? Então, ele te convence, né? Te convence o quê? Te leva ao arrependimento. O arrependimento é um fruto maravilhoso que todos nós temos que ter, né? Quando nós pecarmos, é rápido nós nos arrependermos, né? Quando você pensar algo que não te agrada, é rápido você dobrar o seu joelho e se arrepender. Nós vemos a minissérie de Davi, né? Um homem rei, né? Escolhido por Deus, né? Para estar ali. Um homem segundo o coração de Deus, e nós vemos o que aconteceu com ele agora esses dias, né?
caiu em adultério. Mas ele rapidamente, o quê? A palavra de Deus diz que ele dobra os seus joelhos depois que o profeta chega e declara, né? Tem que ter o profeta para falar. Então, quando o profeta vem, porque o Espírito Santo naquela época vinha assim, né? Ele descia e depois subia. Então, quando ele vem naquela época, naquele momento, e falou com Davi que ele tinha que se arrepender, que ele estava em pecado, ele rapidamente se arrepende, né? E volta ao que ele era. É isso que nós temos que ter. É um coração, né? Um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. Nós temos que ter um coração arrependido, né? E consciente do que nós estamos fazendo, né? Então, o Espírito Santo, ele tem que ser produtivo dentro de você. Ele tem que produzir. Ele tem que produzir amor. Pense bem. Eu gosto de trazer palavras que trazem a reflexão, viu, gente? Eu gosto que vocês fiquem pensando aí. Amor. E o Espírito Santo tem que produzir alegria. Será que você está alegre hoje? O Espírito Santo tem que produzir paz. Teu coração está em paz? A tua vida está em paz? A sua casa está em paz? Né? O Espírito Santo tem que produzir bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha quantas coisas o Espírito Santo ele produz. E não são vários frutos não, viu, gente? É um fruto só, com 9 virtudes. O que quer dizer isso? Que quando nós deixamos de estar num desse fruto, nós não estamos completos no Espírito. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, nessa noite. Que vocês saiam daqui realmente cheios do Espírito, na intensidade do Espírito, né? Que vocês possam sair daqui realmente nascer de novo. Que não venham ser somente o templo, a casa, a habitação de Deus, mas que vocês venham ser o templo cheios do Espírito Santo. Realmente pessoas que deem fruto de arrependimento, fruto do Espírito. Amém?